O domínio neerlandês. No contexto da Segunda Náutico das invasões holandesas do Brasil, o coronel Diederik van Wildenburg, comandante das forças de terra neerlandesas no assalto a Olinda e Recife, fevereiro de 1630, determinou a construção de uma fortificação dominando o porto na foz do Rio dos Afogados e as cacimbas de água potável de Ambrósio Machado. Este primitivo forte, que recebeu o nome de Frederick Hendrik, em homenagem a Frederico Henrique, príncipe de Orange, tio de Maurício de Nassau, localizava-se na ilha de Antônio Vaz, ao sul do bairro de Santo Antônio, limite de Mauritius-Estado, a cidade Maurícia. Projetado pelo engenheiro militar Tobias Commerstein, como uma estrutura de campanha, apresentava a planta no formato de um polígono pentagonal com baluartes nos vértices, tendo sido executada, em faxina e terra, por Peter von. Ainda em obras resistiu com sucesso a um contra-ataque das forças portuguesas que o tentaram arrasar, sem sucesso, em agosto de 1630. A seu respeito, Nassau comentou: o Forte Frederick Hendrik, chamado das 5 Pontas, tem 5 baluartes regulares. Está situado em uma ponta na ilha de Antônio Vaz, no bairro de Santo Antônio, de onde se descobrem totalmente os navios surtos no porto do Recife, e por isto serve este forte para a defesa do mesmo porto. Acha-se edificado sobre um solo alto, que é o único caminho que poderia proporcionar ao inimigo o ensejo de aproximar-se do grande alojamento de Antônio Vaz, e protege também as cacimbas, as únicas que podem fornecer água ao Recife e Antônio Vaz em ocasião de necessidade e cerco. A princípio as muralhas deste forte não tinham mais de 12 ou 13 pés de altura, e, quando São Lucia e os conselheiros supremos aqui chegaram estavam tão arruinadas, que um cavaleiro com todas as suas armas poderia galgá-las. A estacada e as paliçadas se achavam de todo podres e derribadas, toda a obra muito aluída, os fossos bastante secos pelo movimento das areias. Mandamos alargar e aprofundar os fossos e alargar e elevar as muralhas até a altura do velho parapeito, e construir por cima delas um novo parapeito. Também mandamos cercar o lado exterior do fosso com uma contra-escarpa, e construir uma sólida sapata sobre o lado do mar, com o que este forte se acha agora fortalecido e defensável, o que tudo custará à companhia uns 20.000 florins, somente quanto ao que se novo se faz. Este forte teve mais, ao lado sul, um sólido ornaveque, que se estendia para o lado do antigo Forte Emília, e em frente ao mesmo ornaveque um outro pequeno, que seguia a mesma direção, e é daquele dominado, o que tudo se acha ainda em sofrível estado. Essa fala está em Tópico Fortificações em Breve Discurso, do dia 14 de janeiro de 1638. Adriano Dudu se complementa, atribuindo-lhe um efetivo de 2 companhias com 230 homens. O Forte Frederick Hendrik, que é um forte pentagonal, com 5 baluartes, um fosso largo e uma forte contra-escarpa e, em redor, na berma, uma sólida estacada. Diante deste forte está situado um bom hornaveque e, em frente a este, um hornaveque mais leve, cobrindo os terrenos altos que há nas proximidades, sendo que o forte domina todas as terras baixas e os hornaveques. As terras baixas são inundadas pelas marés, de modo que o inimigo não tem onde se alojar. Neste forte encontram-se 8 peças de bronze, a saber, 3 de 24 libras, 2 espanholas, sendo um de 18 libras e um de 10 libras, 2 peçazinhas forjadas de 6 libras e uma peçazinha forjada e cortada de 12 libras. Essa fala está registrada em Relatório sobre o Estado das Capitanias Conquistadas no Brasil, de 4 de abril de 1640. Do século XVII ao XVIII. Rebatizado como Forte de São Tiago, mas também conhecido entre os locais como Forte das Cacimbas, por esta época, o forte estava artilhado com 16 peças de diferentes calibres. Reconstruído em alvenaria de pedra e cal a partir de 1684, pelo engenheiro militar Francisco Correia Pinto, perdeu um dos baluartes, assumindo a forma quadrangular que apresenta hoje. Os edifícios, de 2 pavimentos, com as dependências dos quartéis da tropa, da Casa do Comando, da Casa da Pólvora, e outros, encontram-se dispostos em torno do terrapleno, ao abrigo das muralhas. No século XVIII, no contexto da Guerra dos Mascates, recolheu em seu calabouço o sargento Mor Bernardo Vieira de Melo, defensor da independência de Pernambuco, sob um regime republicano em moldes dos Países Baixos ou de Veneza.
Este pioneiro da independência foi posteriormente transferido para Lisboa, vindo a falecer nas celas do Limoeiro. No século XIX, esteve ligado à Revolução Pernambucana desde o início. Foi o local onde o capitão José de Barros, o Leão Coroado, resistiu à voz de prisão, matando à espada o brigadeiro Barbosa de Castro em 6 de março de 1817. Posteriormente, foi o local de prisão dos revolucionários. Depois da sua reforma em 1822, foi palco do enforcamento dos líderes da Confederação do Equador em 1824, e, no ano seguinte, a 13 de janeiro, do fuzilamento do Frei Caneca. No local, a muralha do lado esquerdo do portão monumental, foi afixada uma placa comemorativa pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Em 1847 contava com 14 peças de bronze e 10 de ferro, de diferentes calibres, guarnecido por um capitão e 15 praças. Durante a insurreição praeira, serviu como prisão política, conforme a lista dos cidadãos que se achavam presos em Pernambuco em 2 de maio de 1849. Por se encontrar dentro de um bairro residencial, servindo de quartel, inútil para a defesa, foi mandado alienar pelo artigo 15 de Lei nº 1040, datado em 14 de setembro de 1859. Garrido acrescenta que, em 1858, a sua estrutura correu risco de demolição pela Great Western Brasilia Railway, mediante uma indenização de 80 contos de réis ouro. Do século XX aos nossos dias, a época da República Velha, sofreu novos reparos em 1904. De propriedade do Ministério do Exército, foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1938. À época da Segunda Guerra Mundial, aquartelava o 31º Batalhão de Caçadores. Barreto complementa que, à época, 1958, o forte servia de quartel ao 7º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. Administrado pela Prefeitura Municipal do Recife, o forte foi restaurado a partir de 1979, através de convênio entre a CEPLAN e o IFAM, e aberto ao público em 1982, abrigando atualmente um auditório e o Museu da Cidade do Recife, que mantém em acervo cerca de 1.300 peças arqueológicas, 200.000 fotografias, inclusive raros negativos em vidro, e gravuras de Pernambuco, além de mais de 1 milhar de mapas e plantas. Atraindo atualmente cerca de 20.000 visitantes ano, recomenda-se observar o portão em madeira de lei e cantaria de pedra, a visita às muralhas, ornadas com velhos canhões de bronze, aos calabouços, de antigas celas com grades de ferro, e ao monumento em homenagem a Frei Caneca. O forte fica no Lago das 5 Pontas, sem número, no bairro de São José. Pode ser visitado de terça a sábado, das 9 às 17 horas.